Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Na Criativa Online, cidade de São Miguel das Matas, o senhor Pedro Silva, para falar um pouquinho sobre a história de São Miguel das Matas, a história da Bahia, por que não dizer a história do Brasil. Quantos anos, senhor Pedro? Eu, 76 anos. 76 anos, com a cabeça, com a mente de um jovem, aliás, melhor do que muito jovem por aí, né, seu Pedro? Um abraço, obrigado, boa noite. Obrigado pela sua atenção, por ter vindo conversar conosco, falar um pouco sobre São Miguel das Matas, sobre a história de São Miguel das Matas, senhor Pedro, por favor. De São Miguel ou do Brasil? Pode continuar, tudo bem. Falar um pouco do Brasil, afinal de contas o Brasil passa por mudanças constantemente e agora está com o presidente Temer, né? Está com o presidente Temer. Eu vou falar. O Brasil foi descoberto em 1500, no dia 22 de abril. Partiu, chegou Pedro Álvares Cabral, desembarcou no lugar por nome Porto Seguro. Ali veio o navio com 1.600 degradados, um dia de Quinta-feira Santa. O primeiro nome ele botar no Brasil foi Coroa Vermelha, porque quando eles vinham em uma longa distância, eles avistou uma luz assim, uma luz-vara queimando, e aquilo era uma luz. Eles guiaram, foi o ponto fundamental para chegar na terra. Foi aquela luz. Dormiram no outro dia, como era Semana Santa, colocaram Terra Santa, que era Sexta-feira da Paixão. Sexta-feira, Terra Santa. No outro dia, dia de sábado, botaram o nome Terra de Veracruz. No dia de domingo, botou Terra de Santa Cruz. No dia de segunda-feira, 26 de abril, a mesma data de hoje, Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa. Ergueram a grande cruz e lá botaram o nome Monte Pascoal. A partir daí, eles continuaram, os portugueses voltaram do Brasil para Portugal, onde ele vinha. Uns ficaram lá em Porto Seguro. Os que ficaram lá, começaram a desenvolver algumas casas por lá. Tudo que tem lá foi construído lá nessa época. Depois o pessoal dali, os índios, escravos, tudo fazia ali. Eles resolveram descer, sair dali. Um grupo foi e construiu uma cidadezinha por nome Cabralha, lá no sul da Bahia. E Santa Cruz Cabralha. Outros desceram e começaram a fazer a primeira cidade da Bahia, Cachoeira de São Félix. Cachoeira de São Félix, começaram o pessoal dali seguir para Salvador e começaram a construir o Pelourinho. Já estava querendo dominar um pouco de lá do Pelourinho. Mas o governo de Portugal enviou o primeiro governador para o Brasil, por nome o fidalgo português Tomé de Souza. Tomé de Souza. Esse começou a construir, também não sei o que construiu. Eu sei bem falar da Igreja da Ajuda e muitas outras coisas. A Igreja da Ajuda que fica aqui perto, fica na região do Recôncavo também, né? Próximo a Nazaré das Farinhas, Maragogipe, aquela região ali. Aí. A partir daí, eles deixaram aí construir o Brasil. Aí, em 1518, nasceu um cidadão por nome José de Anchieta. Esse ajudou a construir o nosso querido Brasil, a Bahia. Em 1549, o governo de Portugal enviou o Tomé de Souza para construir a Bahia, em 1549. Fizeram alguma coisa, governou, né, até 1554. Em 1554, o governo de Portugal enviou o segundo governador por nome Duarte da Costa. Este Duarte da Costa não ficou na Bahia, seguiu lá para o sul e começou a construir a cidade de São Paulo, levando esse cidadão por nome José de Anchieta para ensinar catequese. Por isso que a primeira vila que tem em São Paulo, que eu nunca fui lá, chama Vila Anchieta, em homenagem a José de Anchieta. José de Anchieta, não é? Ficou aí, governou até 1558. Em 1558, o governo de Portugal enviou Mendes Sá, outro governador, o terceiro governador do Brasil. Não disse para onde ia. Ele veio, aí ele voltou, veio e começou a construir a cidade de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Em 1558,
foi inaugurado em 1572, por o governo que mais demorou. Construiu a cidade e colocou o nome São Sebastião, uma cidade maravilhosa. Não é isso? E ficou de 58 até 72. 72. A partir daí, eles disseram, o que é que nós vamos fazer com tanta terra? Vamos fazer uma coisa, reunir o grupo, os 3 grupos, Tomé de Souza, Duarte da Costa e Ben de Sá, dividiu o Brasil em capitanias hereditárias. Loteou o Brasil em lote. Por que capitanias hereditárias? Porque aquelas terras passavam de pai para filho, de filho para neto e por aí seguiu. Porque as terras não eram vendidas. Assim aí saiu a ilha de São Vicente, a ilha de São Vicente, a ilha de Marajó e outras ilhas. A primeira cidade a crescer, a não ser Rio de Janeiro, foi Pernambuco, aonde construiu os primeiros engenhos no Brasil. Aqui no Nordeste, aqui perto da Bahia. Perto da Bahia, Nordeste. E lá em Pernambuco conseguiram construir também outra cidade histórica por nome Olinda. Uma cidade muito maravilhosa. Carnaval lá é excelente. Muito bom, não é isso? Isso aí são a história do Brasil. A partir daí, veio em 1747, nasceu um cidadão por nome Tiradentes, Humberto Joaquim José da Silva Xavier, que na semana passada nós comemoramos no dia 21. Por causa que este aí sonhou com nossa independência. Foi um mártir da independência, foi Joaquim José Xavier, nasceu. Aí formou um domínio, chamado assim, Inconfidência Mineira. Ele queria que o Brasil fosse independente de Portugal. Mas, em política, ter essas coisas, um traidor, por nome Silvério Reis, traiu ele. Contou ao governador aquilo que ia acontecer, o governador mandou prender ele, e os seus conspiradores todos foram presos. Ele, por ser culpado, foi morto. E esquartejado em praça pública. Em praça pública, arrastado no Rio de Janeiro e botado os pedaços na ponta das estacas. Ele que era mineiro, lá de Minas Gerais, não é? Aí foi enterrado lá em cidade de Ouro Preto, os pedaços, por ser o culpado do chefe do domínio. Aí teve os conspiradores, era José Maria Parancho, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenda Peixoto, Silvério dos Reis, José Maria Parancho, várias pessoas, que eu não lembro o nome de todos. Sim. A partir daí, em 1763, nasceu o patriarca da independência, José Bonifácio de Andrade Silva. Em 1767, nasceu Dom João VI, filho de Dom Manuel V. Em 1798, proximamente, 22 de fevereiro, nasceu Dom Pedro I. Porque eu digo que porque tem o nome de Pedro de Alcântara. Sim. E é por isso que nasceu. Em 1808, Dom João VI veio para o Brasil mandado do seu pai. Chegou na Bahia, nossa querência da Bahia é acreditada. Vieram para a Bahia, desembarcou no Farol da Barra. Acompanhado Dom João VI, sua esposa Dona Carlota Joaquina e seu filho Pedro de Alcântara. Que depois passou a se chamar de Dom Pedro I. Dom Pedro I. Aí ficaram trouxe o nome da família real. Eu não sei porque lá tinha uma cidade por nome Rio Real ou porque todos eram rei. Trouxe o nome da família real. E a família real ficou no Brasil. Outro chamava, quando eu estava na escola, a corte portuguesa. A corte portuguesa. Este navio com Dom João VI parou no Farol da Barra em 22 de janeiro de 1808, trazendo, acompanhado de 16 navios. O que vinha o príncipe e a princesa Carlota Joaquina e seu filho, dizem na história que vinha 90 cofres de prata e ouro. Porém, vinha acompanhado de 16 navios.
Dom João VI começou a governar o Brasil, aí em 1816 ele uniu o Brasil com as Nações Unidas, que o Brasil é unido com os Estados Unidos. Em 1818 ele pensou em vir. Isso já naquela época, né? 300, quase 300 anos atrás. Ele pensou em voltar para Portugal, mas em 1821 ele dedicou a coroa a Dom Pedro I, que já estava com 23 anos. Passou a coroa e voltou para Portugal, onde viveu os últimos dias de sua vida. Dom Pedro I não queria ficar sozinho. Imediatamente casou com Dona Leopoldina, a sua esposa. Depois de casar com Dona Leopoldina, ele ficou governando o Brasil. Ia para São Paulo. Na ida para São Paulo, Carmar usando lá, Dona Carlota Joaquina, Dona Leopoldina escreveu uma carta e mandou José Bonifácio entregar onde encontrasse ele. Porque não tinha meio de transporte, viajava em animal. Não era isso? Verdade. Em verdade, animal. Aí chegou no Rio Ipiranga, nas margens de Ipiranga, mais ou menos 9 horas do dia, encontrou o grupo de Dom Pedro na sua cavalaria. Aí entregou a carta, ele leu. Quando ele leu, ele desembaiou a espada e disse: independência ou morte. 7 de setembro de 1922. Significando o rompimento do Brasil com Portugal. Portugal, que o Brasil estava independente. Voltando para o Rio de Janeiro, onde ele morava, os correligionários, seus amigos, disseram: como é que você governa e quer ir embora? Ele disse que ir embora. Não pode ir embora. Quem vai dominar o Brasil? Se já está independente de Portugal, precisa você. Aí, ele, em 1823, em 9 de janeiro, ele reuniu seus assessores e comemorou o dia do fico. Disse essas palavras: se é para o bem intelectual geral da nação, digo o povo que fico. Esse acontecimento em 9 de janeiro de 1823. Até hoje é marcado o dia do fico. Até em 1825, nasce o seu filho, Dom Pedro II. Em 1830, ele resolve, Dom Pedro I resolve ir embora para Portugal definitivamente. Deixou seu filho por 5 anos completos no Brasil. Chegando lá, ele faleceu em 1834 com 36 anos de idade. Muito jovem. Ficou o Dom Pedro II pequenininho, governado por Diogo Feijó, José Maria Paranhos e várias pessoas que eu não lembro do nome, dominando o Brasil em nome daquela criança. Em 1840 ele já tinha 15 anos. Aí foi coroado o segundo imperador do Brasil, Dom Pedro II. Primeiro fato importante de Dom Pedro II. Ele convidou Luiz Dalino Silva, Duque de Caxias, e mandou que chefiasse, lutasse pela Guerra Farrapos, que já tinha 5 anos. Essa terminou em 1845. Que aconteceu no sul do país. No sul do país. Esse Duque de Caxias. Em 1850, eles formaram outra lei que acabou com os escravos que nascessem naquela data, chamada a Lei do Sete Sagenário. As crianças nascidas daquela data de diante não eram mais escravos. Os filhos de escravos não eram mais escravos. Em 1871, outra lei, a Lei do Ventre Livre. Os velhos de 60 anos não eram mais escravos. Em 1888, Dom Pedro II resolveu visitar seus familiares na Europa. Foi para lá. Dedicou a coroa portuguesa à sua filha, a princesa Isabel. A princesa Isabel. Quando foi em 13 de maio de 1888, ela assinou a Lei Áurea, libertando todos os escravos. Mas os brasileiros não sentiram muita alegria. Muita segurança com isso, nem ficaram contentes com essa decisão. Aí tentou proclamar a República Federativa do Brasil. Aí Deodoro chefiou, Deodoro da Fonseca, nascido em 1827, chefiou um grupo. Ele conseguiu um vice por nome Floriano Peixoto, nascido em 1839, tinha 50 anos quando proclamou a República, e ele tinha 62. O governo proclamou a República. Aí agora nós já vamos entrar na República. Na República. Na República. Proclamou a República, aí ele governou. Saímos da monarquia e entramos para um outro regime político aqui no Brasil. República do Brasil, que é o mais importante que é o de hoje. Aí nós seguimos aí, Deodoro
governou o Brasil de 1889 a 1891. Pode continuar. Vou olhar aqui como é que tá. Pode ir, continuar, tranquilo. 1891. Quando foi em 91, ele passou o cargo para Floriano Peixoto, o segundo presidente. E ele morreu em 1892, o Doutor Fonseca. Floriano Peixoto governou até 94 e morreu em 1895. Passou em 1894, passou o cargo para Prudente de Moraes, o terceiro presidente do Brasil. Da República. Terceiro presidente. O quarto é Campos Salles, 1898 a 1902. 1902, agora vou contar os presidentes. 1902 a 1906, Rodrigues Alves, um grande presidente. Em 1906 a 1910, Afonso Pena. Este morreu em 1909, não terminou o mandato. Quem terminou o mandato foi Nilo Peçanha. Em 1910 a 1914, Hermes da Fonseca dominou, foi presidente da República. Em 1914 a 1918, Venceslau Braz. Em 1918, repetiu o Rodrigues Alves. Ganhou a presidência, mas não governou. Adoeceu de bexiga da peste e morreu. Assumiu seu vice Delfim Moreira. Ele também só governou em 1919 e adoeceu também. Assumiu o cargo de 20 a 22, Epitácio Pessoa. De 1922 a 1926, Arthur Bernardes governou o nosso país. De 1926 a 1930, Washington Luiz Pereira Gomes. De 1930 a 45, Getúlio Dornelles Vargas. Getúlio Vargas. Em 1937, Getúlio formou um regime das mulheres que passou a votar, que até nessa época não votavam, só votavam os homens. Em 1945, o presidente Eurico Gaspar Dutra governou até em 50. Em 50, Getúlio Dornelles Vargas assumiu o poder até o dia de sua morte, 24 de agosto de 1954. Em 1954, esse período pequeno de terminar 55, quem governou foi Café Filho. Em 1955, quem governou nosso país foi Nereu Ramos. Em 1956, eleição ganhou Juscelino Kubitschek de Oliveira, o fundador da cidade de Brasília. Brasília, exatamente. Levou o seu arquiteto, Oscar Niemeyer, o fundador da cidade. Depois Jânio Quadros, depois Jean Goulart. Depois Jean Goulart teve a Revolução de 64, 31 de março, Castelo Branco, Humberto Necar Castelo Branco ganhou o poder, tomou a presidência. Ficou sendo presidente de Castelo Branco. Em 13 de julho de 1967, Castelo Branco morreu numa batida de avião, um dia de terça-feira. Em 1967 a 69, governou nosso país Arthur da Costa e Silva, o presidente Costa e Silva, que morreu em 69, com 70 anos, que ele nasceu em 1999, com 70 anos. Em 1970, general Emílio Garrastazu Médici. 1974, general Ernesto Gás. 1974 ou 78, João Batista Figueiredo, governou até 84. Em 85, eleição Tranqueiro Neves, eleito, nascido em 4 de março de 1910. E ele adoeceu, porque a posse era no dia 15 de março, ele na véspera da posse, dia 14 de março, ele adoeceu e não assumiu a nossa presidência. Quem assumiu foi o Quem assumiu foi José Sarney. Em 1989, teve eleição, primeiro turno, o Collor não ganhou. O segundo turno, o Collor foi eleito em 17 de dezembro. Aí já com voto direto, né? Já com voto direto de toda a população brasileira, homens e mulheres votando, né? O que nós chamamos de democracia. Aí votou. O Collor de Mello ganhou a eleição em 17 de dezembro de 89, no dia que fizeram a manifestação política da cidade de Vazedo. De Vazedo, não? No mesmo dia. No mesmo dia. Mesmo dia. Aí só governou até 92. Em 92,
passou o cargo para Itamar Franco. Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em 1905 e morreu em 13 de julho de 67. Inclusive tem uma escola em São Miguel das Matas com o nome Humberto Castelo Branco, que fica na Moeda Seca. Esse Tranqueiro Neve nasceu, deve ser em São João del Rei, em 4 de março de 1910. Morreu em 21 de abril de 1985. Tancredo Neves, que aqui pertinho também tem um município com o nome Presidente Tancredo Neves, próximo a Gandu. Perfeitamente. Isso são as pessoas. Ulisses Guimarães nasceu em 23 de outubro de 1916. Morreu em 12 de outubro de 1992. Ulisses Guimarães, que leva o nome dele lá na Câmara dos Deputados, é considerado aquele... presidente da Câmara, presidente do PMDB. Do PMDB, na oportunidade, quando criou a Constituição de 88, de 1988, quando passou a ter essa Constituição que está em vigor até hoje, né? É isso mesmo. Outro de nossa querida Bahia, Antônio Carlos Magalhães, nascido em 4 de setembro de 1927. Cabeça branca, né? Chamado? Morreu lá em São Paulo. Eu acredito que morreu naquele Sírio-Libanês, em 20 de julho de 2007. 2007, recentemente. Outro brasileiro importante para o nosso querido Brasil. Santos Dumont, Humberto Santos Dumont, nascido em 20 de julho de 1873. Também chamado pai da aviação. Pai da aviação, para mim um grande brasileiro. Levantou o voo, ele começou a fazer o avião em 1898 e terminou em 1906. 14 de outubro foi o primeiro voo. E botou o nome no aparelho 14 bis. O 14 bis. Tá certo? Verdade. 14 bis. Aí, a partir daí, esse José Sarney, nascido em 1930, Itamar Franco, 1930, aquele Itamar Franco, 1930, José Alencar, 1931, já morreu, foi vice de Lula. Nosso presidente, o ex-presidente Lula, 27 de outubro. Antes de Lula, o senhor falou de nomes que já morreram. Agora, Lula, um nome que está vivo ainda, que nasceu quando? 27 de outubro de 1945. Sim. Dilma Rousseff nasceu 14 de dezembro de 1947. Fernando Collor de Mello nasceu em 12 de agosto de 1941. Alagoano. Lá nas Alagoas. Exatamente. Patriota, foi presidente da nossa república. Enfim, como é o nome? Magno. Enfim, esses brasileiros todos contribuíram com a nossa pátria. Verdade. Todos contribuíram. Uns mais, outros menos. Uns mais, outros menos. Hermínio Garstazu mesmo foi um grande, porque foi quem iniciou a aposentadoria dos velhos, que hoje, se não fosse a aposentadoria, os velhos estariam muito mais difíceis de viver. Verdade, a aposentadoria que tem sido... Iniciou em 72, por Hermínio Garstazu Mendes. Inclusive, a aposentadoria que tem sido alvo de discussão aí nos telejornais ultimamente, né? A mudança da lei, a PEC 287, que é a PEC que propõe aí a reforma da Previdência Social. E nossa cidade, você pediu, eu vou falar de Ademar, que nasceu em 11 de abril de 1921, 1921 está aí até hoje, foi prefeito da nossa cidade por 6 meses, e Reinaldo Andrade Santos nasceu em 1959, foi prefeito 2 vezes também, não é isso? Verdade. A Evaristo Costa Sampaio foi prefeito de 46 a 50, Ademar foi 6 vezes. Você quer que eu conte assim? Pode ficar à vontade, como o senhor preferir. Pode contar sim, fique à vontade. Então eu vou falar dos prefeitos de São Miguel das Matas. Ok. Evaristo Costa Sampaio. Que antigamente era chamado de intendente, antes de ser político, antes de ser prefeito, né? Isso mesmo. Eram os intendentes. Ele nasceu em 1884. Governou nossa cidade, mais de uma vez eu não lembro. Eu sei que foi prefeito de 46 a 50. E existe uma rua na cidade também que é chamada de Rua Evaristo Sampaio. Tinha 62 anos. Aí, a partir daí, Ademar Vilas Boas ganhou a eleição em 1950, com 29 anos de idade. Em 1954, passou o cargo, ganhou novamente do mesmo partido, Alitair de Andrade, com 37 anos. O senhor Alitair já tem mais de 95 anos, agora né? Tem 100, vai fazer 100 aqui, aí que bom.
governou nossa cidade. Em 1958, Ademar Vilas Boas novamente, com 37 anos. Em 1962, Manuel Leme Sandes, o popularzinho, com 35 anos. Que não está bem de saúde, inclusive, né? Não sei. Não está bem de saúde. Em 1966, Ademar Vilas Boas novamente, com 45 anos de idade. Em 1970, Juvenal dos Santos Nery. Seu Juva, né? Com 67 anos, governou nossa cidade. Que era cunhado do seu Linho, do seu Alírio Ataíde, de Andrade. Em 1972, Ademário novamente, com 51 anos, ganhou a prefeitura. Em 1976, Antônio Souza Andrade, popular Ninho. Em 1982, Ademar Vilas Boas novamente. Em 1970, aí Ademar já estava com 51 anos. 61 anos. 61, 55 para 61. 65. Mas em 1986, novamente Ninho, prefeito, pela segunda vez. Em 1992, Ademário, por a quinta vez, 92. Em 92, pela sexta vez. Sim. Em 92. Em 1996, Antônio Souza Andrade, prefeito novamente pela terceira vez. Selinho. 2000, Reinaldo Andrade Santos, com 41 anos de idade. Em 2004, novamente ele, que já tinha 45 anos. Em 2008, o popular Teté, que ganhou a eleição também com 51 anos de idade. 51 anos. Que administrou por 2 mandatos. Dois mandatos. E agora passou para o nosso José Renato. Vamos esperar que ocorra tudo bem em nossa cidade, que dê continuidade no progresso da nossa cidade. Verdade. Porque é o que nós desejamos, é a paz para o nosso povo miguelense. E a história que vai ficando para ser contada pelas outras pessoas. Que bom que o seu Pedro pôde reunir todas essas informações, porque a internet nos proporciona isso, levar essa informação para os 4 cantos do país. Aqui quem está em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, fora do país, também acessa e consegue observar. Quem está em Salvador consegue assistir essas imagens. Seu Demário foi 6 vezes, prefeito, continua vivo. Seu Ninho já não está mais entre nós, né, já faleceu. Pai de Toninho foi 3 vezes. Foram os 2 prefeitos que foram mais vezes administradores do município, né? E trabalhou bem. Todos os 2 trabalharam. Trabalharam bem. Ninho era um prefeito muito popular. Não dá para falar de São Miguel das Matas nos últimos anos sem falar de Ademar Vilas Boas, né? Porque estradas, um monte de aqui onde nós serviços. Estamos, aqui eu alcancei tudo de mata. Tudo mato fechado. Aquele prédio ali em cima onde eu estudei, eu tirei diploma ali em 1956. Na Escola Reunidas Miguel Couto, que hoje é chamada Escola José Marcelino. Ali, isso aqui tudo era mato. Um caminhozinho vinha por aqui por debaixo, para eu chegar até a escola. E ali eu tirei diploma, saí dali com uma diploma na mão em 18 de novembro de 1956. O senhor vinha da zona rural, da zona rural, com muita dificuldade, porque meus pais não sabiam ler, não sabiam escrever, meu pai conhecia ele, minha mãe não conhecia. E eu tinha de estudar sozinho. No Tabuleiro da Santa, era ali no Riachão, não era o mesmo lugar onde aprendi a escola com muito prazer, porque minha mãe queria que eu aprendesse. Por isso, eu tenho muito amor, porque sempre minha mãe dizia: meu filho, o saber você leva para a eternidade. Ninguém lhe rouba, ninguém lhe tira. Verdade. Tudo no mundo fica, o saber vai para a eternidade. É verdade. Porque a gente e o senhor tentou também passar um pouco para os seus filhos, porque seus filhos todos estudaram, eu inclusive fui colega de alguns deles, o Pedrinho foi meu colega, de escola, né? Perfeitamente, enfim. Perfeitamente. E aí eu aprendi na escola, tirei o diploma, levei o diploma para casa. Na maior alegria, né? Na maior alegria, porque era o aluno em História do Brasil de primeiro. O primeiro que tinha ali naquela época. Que a História do Brasil eu sabia, esqueci, porque 60 e tantos anos que eu larguei essa escola, aí eu li o vizinho lá de casa, fui para a roça, me jogar a plantar mandioca, só plantando mandioca, depois me casei, vamos criar filho, aí esqueci. São quantos filhos, seu Pedro? 8 filhos. 8 filhos. Mas o que entrou na cabeça... Ficou guardadinho, está aí até hoje. O que eu aprendi na escola em 1953 a 56,
Está tudo combinado na cabeça. E isso só serve para as pessoas, os meninos que estão chegando aí, estudando, a juventude, principalmente quem vem da zona rural, que é possível vencer na vida, é possível, é necessário acreditar na educação, porque o senhor já disse com propriedade, senhor Pedro, ninguém rouba o conhecimento é nosso, ninguém nos rouba, não é verdade? E eu posso falar a minha idade? Pode, fique à vontade. Eu nasci em 22 de fevereiro de 1941. Infelizmente, meu pai, por não saber ler, não saber escrever, passou o dia de registrar, fazer o registro. Registrou como 24. Meu documento todo marca 24 de fevereiro. Mas nasceu no dia 22. 22 de um dia de sábado. Até isso eu sei porque minha mãe dizia, nasceu no dia de sábado. Meu pai não sabia ler e nem minha mãe, mas tinha boa memória. Tinha memória que o que se passava, ele lembrava e contava. O nome dele era? Antônio Justino Sampaio. Antônio Justino Sampaio. E sua mãe? Maria Eulália da Silva. Sim. Ontem mesmo eu falei ali, a nossa cidade ali, antes de fazer aquele mercado, a feira era na frente da igreja. No tempo de Tio Honesto, muitos anos, era ali na frente. Depois fizeram o mercado, o terceiro mercado foi nascido. Que é atrás da igreja matriz, entre a igreja matriz e a prefeitura. Ali está, aquele mercado feito em 1929, está lá marcando. Porque quando eu falo a cidade de São Miguel, quantas coisas, porque eu vejo lá, eu gravo. Foi feito por Agapito de Quadro em 1929. Aí tirou a folhinha lá da rua e jogaram ali. E hoje está no chão novamente. Verdade. Mais uma, voltou para o centro novamente, para o chão novamente. Né? Para o chão novamente. Mas, graças a Deus, a nossa cidade, nossa pequena cidade, Ordeira, é um povo amigo. Todo o povo se concentra, conhece uns aos outros, tem amizade com todos, não existe aquele negócio de briga muito, não existe isso. Né? Os problemas existem porque existem em todos os lugares, mas não são problemas que a gente pode dizer que é uma cidade ruim de se viver. Todo mundo que sai para morar fora tem vontade de voltar um dia para São Miguel das Matas e voltam, né? Perfeitamente. Muitos moram na cidade Conquista, mas sempre tem São Miguel das Matas como um pedacinho do céu. É verdade. Porque chegou um bispo aqui, tem muitos anos, Dom Florencio Cizinho Vieira, consagrou São Miguel das Matas como um pedacinho do céu. Só é a terra e vocês é um pedacinho do céu. Foi o primeiro bispo da Diocese de Amargosa? Foi de Amargosa. Ele se ordenou lá em 1941 e essas palavras ele falou aqui quando eu já estava na escola assim, eu estava aquecidinho. Mais ou menos quando o Dom Homero tomou posse aqui. Dom Homero. Que era padre? Era padre, escolheu São Miguel das Matas para se ordenar. E ordenou aqui em São Miguel das Matas em 8 de dezembro de 1955. Padre Homero Leite Meira, nascido em Itaberaba, em uma rua por nome Bom Jesus do Meire, em 1931. A Igreja Católica tem uma importância muito grande na formação desse município, né? Na época que era o prefeito, em 1955, era o senhor Alírio, fez na frente da igreja e tudo. E aí, Magno, é o que eu tinha para falar de nosso querido Brasil. Dá para lembrar um pouco também do Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio, que foi padre aqui em São Miguel das Matas, que o senhor teve também muita amizade. A gente sabe que a relação que o senhor teve com o Monsenhor também, o Monsenhor contribuiu muito para a região inteira também, não foi? Então, o padre Gilberto Vaz Sampaio veio para aqui em 1953, se formou-se em 15 de junho de 1953. Ele que era de Amargosa, não é? E veio para aqui em 1953, 1º de janeiro. E saiu dessa cidade daqui no dia 1º de janeiro de 1967. Ele fez meu casamento no dia 31 e no dia 1º ele foi embora. Só guardou o seu casamento? Só guardou o meu casamento e foi embora. Deixou saudade, né? A esposa do seu Pedro acompanha aqui e ela está falando. Aí foi embora. O padre Gilberto foi muito bom. O padre lutou muito para construir aquele 8 de dezembro. Aquela congregação foi um berço, muita força. Está em pé até hoje, servindo a todos, né? O padre Gilberto inventou de fazer o leilão, fazia o leilão de frutas, verdura, conhecia. Aí saía pela roça de domingo a imagem de Nossa Senhora, me lembro o nome da Santa. Tinha um grupo que saía pelas portas. Construiu o centro bibliotequético que é ali do lado, que é o antigo 8 de dezembro, o antigo ginásio, não é? Isso ali. Que foi a construção também da Igreja Católica, da comunidade. A congregação mariana.
foi muito boa na época que fez. Tinha muitos congregados marianos, chegou até a 240 congregados. Cada congregado também doou um bancozinho daquele que está lá até hoje. Inclusive, alguns deles têm uma plaquinha indicando a família que doou aqueles bancos, não é? Tá certo, mas foi uma coisa... Mas ali já baixou já 2 vezes. Sim. Já baixou 2 vezes. Era mais alto ainda? Era mais alto, baixou 2 vezes. Exato. Uma com o padre Zifirino. Sim, e outra com o padre Edésio. Recentemente com o padre Edésio, né? Mas foi baixar 2 vezes. E o Monsenhor Gilberto Vaz Sampaio foi quem também começou a festa do agricultor aqui em São Miguel das Matas, que depois ganhou o município inteiro, não foi? Começou no Ponto da Serra, né? Nascido na Margosa em 5 de janeiro de 1927. Tá certo. Se formou, estudou Salvador primário em Amargosa, foi para Salvador, estudou ginásio, se formou lá e depois voltou para a sua terra natal. Aí ele se ordenou, com certeza, Dom Florencio veio, ordenou ele e veio para São Miguel. E ele veio muito feliz para São Miguel e aqui ficou 14 anos. E fez história, né? Ele fez história, que só aquela congregação, aquele ginásio do Velho, eu não sei se teve... A prefeitura com certeza ajudou, mas o braço forte foi o padre Gilberto com a comunidade. E Lula de Zezinho da Loja. Lula de Zezinho da Loja. O braço direito do padre Gilberto. Do padre Gilberto. Padre Gilberto. Tá certo, então. Muito obrigado, senhor Pedro. Sempre que precisar, estaremos à inteira disposição. Nós agradecemos pela atenção, tá certo? Por essa aula de história do Brasil, história de São Miguel das Matas, tá bom? E da Bahia também. Tá certo.